No cômputo geral, em 180 minutos, o Corinthians em nenhum momento jogou para merecer a classificação. O América foi muito superior? Não. Só que hoje, para mim, jogou muito mais bola do que o Corinthians de maneira geral. Até a abertura do marcador por parte do Fagner, num lance também em que o Wagner Nascimento Magalhães demonstra 100% de convicção e entende que o Davó se joga, não aponta pênalti. É chamado depois de 4 minutos para avaliar no VAR, né, no árbitro de vídeo, com a ajuda da tecnologia, de que sim, o zagueiro Anderson deu uma tesoura no jogador do Corinthians. O pênalti é marcado, o Corinthians faz o gol com o Fagner. Essa notificação registrou o gol do Fagner. O Corinthians, a partir daí, não fez mais absolutamente nada. Não almejou o segundo gol, não lutou por isso. Muito pelo contrário, ofereceu oportunidades ao América. Repito, que nos 180 minutos foi ligeiramente melhor que o Corinthians. Agora, Arthur, a toada desse confronto era um duelo de equilíbrio. Um duelo entre duas equipes que não são brilhantes e que iriam competir em par de igualdade. Sim. O América Mineiro, que sonha com acesso à Série A, encara um Corinthians que luta, neste momento, para se manter na Série A. A realidade do Corinthians em 2020 é essa. O Corinthians tenta se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, num confronto entre iguais, o detalhe acabou sendo primordial. No jogo de ida, 0-0 até os minutos finais. O Corinthians cede uma chance, o América viaja com uma vantagem no marcador. Corinthians iguala numa penalidade e depois sofre da maneira como sofreu. O torcedor do Corinthians está irritado com razão, né? Porque, de fato, é um pênalti bizarro, repito, a partir de uma interpretação da regra com a qual eu não concordo, mas está aí o especialista de arbitragem para, né, enfim, avaliar de uma maneira que acompanhe a decisão de campo. O Wagner Nascimento Magalhães é um péssimo árbitro, independentemente das tomadas de decisão. Ele é muito ruim das decisões de hoje, né? De maneira geral, ele é um árbitro que se equivoca demais. Ficou famoso pela participação dele naquela final de 2018 da Copa do Brasil entre Corinthians e Cruzeiro, que o torcedor do Corinthians guarda com mágoa, porque ele, entre aspas, anulou o gol do Pedrinho, né? Naquele lance que teve uma falta do Jadson em cima do Dedé. No fim das contas, o Cruzeiro aproveitou um contra-ataque e ainda carimbou o título diante do Corinthians jogando em Itaquera, mas aquele lance, enfim, ficou muito marcado na memória do torcedor do Corinthians, que se sentiu prejudicado no fim de semana diante do Inter, e foi, né, para mim, a arbitragem do Paulo Roberto Magalhães, é isso, né, Paulo Roberto Alves, né, enfim, também foi muito mal na condução do jogo, em que, por exemplo, anulou um gol do Luan, né, numa falta, para mim, inventada em cima do Ramiro, diante do goleiro Marcelo Lomba. É o Corinthians, então, que tem acumulado prejuízos. Teve gol recentemente contra o Botafogo, enfim, uma série de pequenos lances que não são questionados pela arbitragem, pela diretoria do Corinthians, que praticamente largou mão. Está pouco interessada em uma gritaria, uma cobrança por melhoras da condição. O André Sanches hoje é o homem forte, né, diante da saída do Duílio, que está pensando no processo eleitoral. Corinthians, então, né, administrativamente, quase que largado às traças, não tem uma voz ativa para questionar lances como este desta noite. Agora, repito, a classificação do América Mineiro, ela não pode ser considerada injusta, absurda, até porque o Corinthians não mereceu. O Corinthians não jogou, não tem jogado. E o foco tem que ser, a partir de agora, Série A de Campeonato Brasileiro. Pontuar o máximo possível para tentar chegar a uma marca que o tranquilize, que o faça respirar para pensar em mais um ciclo em 2021, com um novo presidente, talvez um grupo renovado de jogadores e quem sabe até mais uma comissão técnica.